Paz de Alcha. Paz de Alcha. Paz de Alcha. Que bom estarmos juntos novamente, Paz de né? Alcha a todos. Então, nós estamos aí, a Igreja Filadélfia está pulsando, expressando o grande amor que ela recebeu. E nós estamos aí na caminhada, firmes, orando pelos irmãos, pela saúde da igreja. E nós estamos aí sofrendo várias coisas, né? Mas nós não somos obra de homem nenhum, não é um movimento para pouca coisa, não é um movimento que vai acabar logo. Nós não somos uma seita, tudo que nós estamos vivendo e professando, nós não inventamos. Você que está nos ouvindo, a igreja, ela dividida em todas as denominações que nós conhecemos, como um organismo físico, né? Com as suas hierarquias eclesiásticas, elas não refletem realmente a realidade da comunhão que estava no coração do Pai. Então, o Eterno aprove o Eterno. No século 21, nos últimos dias, fazer uma grande reforma. E ele está declarando essa reforma para algumas pessoas. A Igreja Filadélfia, onde está sendo preparado, está sendo treinado. Os vencedores, ela prima pelo amor, pela consideração e respeito para as pessoas que o cercam. Então, queridos, nós estamos aí, tá bom? Vamos lá, agora, sei como que o Rodrigo fez, o Romilson vai falar com a gente agora. Então, nós pedimos licença a você, queridos que estão nos ouvindo, de estarmos agora aí na tua casa, aí na particularidade da tua casa. Obrigado por nos receber. E a nossa conversa hoje é uma conversa que transforma, é uma conversa que traz encorajamento, que nos levanta e nos coloca de pé, porque nós não somos dos que retrocedem, porque nós somos frutos da verdade, nós somos procedentes da verdade. E a única verdade real, transformadora, é que nós tenhamos uma comunhão com o nosso Criador, o único e verdadeiro. O nome dele é Yahweh. E o seu Filho, que pagou um preço muito alto para nos dar vida, pois nós estávamos sem vida e não tínhamos condições de nos comunicarmos mais com o nosso Criador. O nome dele é Yahushua, o verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro Messias. E nós fomos tirados do jugo da Trindade. E hoje nós estamos vivendo a maior independência que um crente pode ter, fruto da dependência do Todo-Poderoso, o excelso Criador, o seu nome é Yahweh. Então, queridos, fica conosco e obrigado por nos receber na tua casa, tá bom? Romilson, veja lá, é com você, querido. Paz do Eterno para todos. Paz do Eterno. Veja bem, meus irmãos, eu pedi para fazer essa live porque, devido às coisas que estão acontecendo no mundo, nós temos visto que tudo aquilo que nós falamos desde 2017, agora nós estamos vendo se concluir diante dos nossos olhos. E outra questão também, eu tive um sonho alguns dias atrás sobre o arrebatamento. Eu até comentei com alguns dos irmãos. Por quê? Porque eu nunca tive sonho com respeito ao arrebatamento. O Eterno sempre me mostrou as coisas dentro das Escrituras, mas não através de sonhos.
E aí eu tive um sonho com respeito ao arrebatamento, porém, o que eu vou trazer para os irmãos aqui é o seguinte: nós não vamos estar aqui afirmando que vai acontecer 100%, porque nós já mostramos isso em 2019, 2021 agora, 2020, e não se concretizou. Mas o que eu quero trazer para os irmãos? Eu creio piamente que nós podemos ter errado essa questão do ano, mas não a questão da estação, que é na primavera, como eu mostrei em vários vídeos para os irmãos, não a questão que vai ser na Páscoa, que é porque foi na Páscoa que Israel foi liberto do Egito, e ela tem um grande significado, é o que nós vamos ver hoje. E eu creio piamente no dia 15 de Nissan. Não vou entrar nessa questão aqui de que ninguém sabe o dia nem a hora, porque nós também já fizemos vários vídeos com respeito a isso, mostrando que o livro de Lucas não traz esse versículo. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele afirma categoricamente que o livro de Lucas é que é o evangelho inspirado. Não existe 4 evangelhos, só existe um evangelho. E o livro de Lucas, ele traz toda a história de Yahusha, ele narra toda a história perfeitamente e não se contradiz em nada. Eu não achei nenhuma contradição nesse livro. Então, esse é o evangelho que Paulo fala sobre ele. Paulo fala que quando Yahusha ressuscitou, ele apareceu primeiramente a Pedro, a Cássio, e não aquelas mulheres. E Paulo vem trazendo, no decorrer dos seus livros, mostrando várias referências com respeito ao livro de Lucas. Então, o evangelho que Lucas escreveu com respeito à história do Salvador é um evangelho que não entra em contradição como os outros entram em contradição em alguns versículos. Então, eu creio que esse é o evangelho que nós temos que estar firmado nele, porque só existe um evangelho. E ele se encaixa perfeitamente com tudo aquilo que Paulo falou nas suas epístolas. Então, esses dias para trás, eu tive um sonho com respeito ao arrebatamento, onde o Eterno me mostrava todos os versículos do arrebatamento, e ele finalizou lá no Apocalipse. O Eterno começou a me mostrar todos os versículos de Gênesis a Apocalipse, mostrando o arrebatamento, e ele finalizou lá em Apocalipse com o arrebatamento do filho varão, confirmando todos aqueles estudos que nós fizemos. Foi um sonho tremendo que o Eterno me mostrou. Eu sempre orei ao Eterno para o Eterno me mostrar alguma coisa relacionada ao arrebatamento em sonho, porque ele me mostrava sempre dentro das Escrituras. E aí o Eterno confirmou para mim no sonho essa questão que nós vamos ver aqui hoje. Porém, irmãos, antes de eu falar sobre essa questão do arrebatamento, que nós cremos que vai ser na primavera, vai ser na Páscoa, vai ser no dia 15 de Nissan, não vamos afirmar aqui 100%, mas a Escritura nos direciona a isso. E hoje nós vamos ver isso mais uma vez. E aí, mas antes de eu entrar nessa questão, eu quero trazer para os irmãos aqui o seguinte: eu quero estar lendo aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, onde diz assim: conheço as suas ações. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força de poder, que guardou a minha palavra e não se mostrou desleal para com o meu nome. Isso aqui é o próprio Yahusha falando para a igreja de Filadélfia. E ele colocou para ela uma porta aberta. Para quê? Para ela pregar o verdadeiro evangelho. Nessa reta final, a era da igreja de Tiatira, que é representada pela igreja católica, não tem condição alguma de levar o verdadeiro evangelho. A igreja de Laodiceia, que são as denominações evangélicas, elas não têm uma porta aberta diante delas para levar o evangelho. Por quê? Porque elas pregam um evangelho deturbado, totalmente corrompido. É como o irmão acabou de falar, o Eterno nos livrou dessa questão da trindade, lá prega a trindade, prega o falso nome. São várias questões que não permitem eles levar o verdadeiro evangelho, o evangelho sem fermento, o evangelho sem heresias. Eles não têm essa porta aberta diante deles. E Yahusha colocou essa porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ela foi fiel à palavra dele. E a ela foi dado os segredos do Eterno. As maiores revelações do Eterno foi entregue para ela agora. Então, o que eu quero trazer para os irmãos? No capítulo 1, versículo 15, diz assim: seus pés semelhante a cobre refinado, quando reluz na fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha 7 estrelas na sua mão direita. No versículo 20, ele diz assim: este
é o segredo sagrado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos seus 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. Antes de eu entrar na questão do arrebatamento, eu quero entrar mais uma vez nessa questão aqui. Veja bem, meus irmãos, o que eu mostrei para os irmãos com respeito a isso aqui, eu já falei sobre as 7 eras das 7 igrejas e já falei sobre os 7 anjos das 7 igrejas. Naquela época havia várias igrejas, porém Yahshua escolheu 7 igrejas. Por quê? Porque o número 7 significa completo, plenitude. Yahshua escolheu elas, não foi por acaso. Cada nome delas tinha um significado. Éfeso era amada, Esmirna significa sofrimento, depois vem Pérgamo, que significa completamente casada, e assim por diante. Por que o Yahshua escolheu essas igrejas? Porque são 7 eras que a igreja ia passar na face da terra. 7 períodos, cada uma delas ia durar um período, ia durar uma era, um determinado ano que ela ia durar. Umas durou 100 anos, outros durou 200, outros durou 1000 anos, outros durou 300. Porém, cada uma ia passar um período na terra. E aí, Yahshua pega e mostra 7 estrelas. Ele mostra para Yaohana que na sua mão tem 7 estrelas. E depois ele diz que cada uma dessas estrelas aí são anjos. A palavra anjo no hebraico, se eu não me engano, é melahim, que significa mensageiro. Então não é um anjo literal, é um mensageiro, é um homem que ia vir trazendo revelações para cada uma daquela era. Só que muitos irmãos não entenderam, pensam que esses homens são pessoas perfeitas, que eles não estão, eles não vão cometer falhas, não vão cometer erro algum. Não é isso que o Eterno nos mostra. Por quê? Porque Deus do Velho Testamento, o Eterno nos mostra que todos aqueles homens ali, que eram homens levantados por ele, cometeu erros. Porém, aqueles homens ali foram homens levantados para aquelas eras. Como eu falei naqueles outros vídeos que eu fiz vários vídeos aí mostrando que Noé foi o homem que o Eterno levantou para aquela era. E aí, isso é fácil de ver no decorrer de todas as escrituras. E aí as pessoas dizem, eu não sou seguidor, eu não sou seguidor do irmão Romeu. Não tem ninguém me seguindo, meu irmão. Você tem que ouvir a mensagem e o Espírito do Eterno tem que testificar com o seu espírito. Se aquilo que nós estamos falando é verídico ou não. Se aquilo que nós estamos falando é verdade ou não. Somos falhos? Somos pessoas pecadoras? Talvez eu cometa muito mais pecado do que você. Porém, uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, é respeitar o desígnio do Eterno. O Eterno escolheu Noé. Noé cometeu falha? Cometeu, bebeu vinho até se embriagar lá dentro da barraca, lá, cometeu uma grande falha, ficou nu lá, o seu filho teve que cobrir a sua nudez. Porém, Noé foi um mensageiro para aquela era. E todas as pessoas que se deram bem foram as pessoas que ouviram o pregador daquela era, que foi Noé. E aí elas se uniram com ele, os seus filhos, a sua família, fizeram aquela arca e escaparam da ira do Eterno. Depois o Eterno levantou Abraão. Abraão cometeu um grande erro de ter transado com Agar, onde nasceu os ismaelitas, que está aí até hoje. Porém, o que aconteceu lá? Aconteceu que Ló saiu da presença de Noé, de Abraão, e foi lá para Sodoma e Gomorra. Não foi só Ló que foi para lá. Uma turma também se apegou a Ló e foi para Sodoma e Gomorra. E abandonou a Abraão. Se deu mal. Por quê? Porque Abraão foi levantado para aquela era. Então o Eterno, isso é inquestionável, o Eterno sempre levantou homens no Velho Testamento e a partir do Novo Testamento. No Velho Testamento, depois chegou lá na frente e levantou Moisés. Moisés cometeu erro? Cometeu, bateu o cajado na rocha, irou contra o povo do Eterno. Mas, no entanto, o Eterno levantou Moisés. Depois o Eterno foi levantando outras pessoas, levantou Davi, que caiu em adultério com Batseba, levantou Josué, levantou vários homens para poder colocar o seu povo no caminho correto que eles deveriam seguir. Sempre foi assim. E aí, quando chega no Novo Testamento, Yahshua mostra para Yaohana 7 estrelas na sua mão. As estrelas estavam na mão dele, está debaixo da proteção de Yahshua. 7 estrelas. São 7 mensageiros para 7 eras da igreja na face da terra. E hoje nós estamos na era da igreja de Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Essas 3 vai ficar até o final. Tiatira é o catolicismo romano sem tirar e nem pôr, onde faz sacrifício aos ídolos. Se você ler lá, você vai ver falando sobre isso. Laodiceia são as denominações.
e Filadélfia somos nós. Por que somos nós? Porque o Eterno, o que acontece? Ele levantou o primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Ele trouxe todas as revelações. Os outros apóstolos pregavam a mensagem da salvação. Porém, uma mensagem cheia de revelações foi dada a Paulo, foi dada a Shaul. O Eterno deu a ele para aquela era, para a era da igreja de Éfeso. Ele pregou o evangelho sem fermento, o evangelho puro, Shaul pregou. Mas ele foi escolhido pelo Eterno. E aí o que acontece, meus irmãos? O que acontece é o seguinte: Paulo cometeu falhas? Cometeu. Porém, o Eterno escolheu ele. Ananias falou, mas ele mata os crentes. E Alcha virou e falou, mas ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Então, ele foi escolhido, independente dos erros que ele cometeu ou não. O Eterno levantou ele e Alcha falou, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Para essa era agora, a era de Filadélfia, existe um mensageiro que tem que trazer qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu filho. Tem que trazer, senão ele não é um mensageiro para essa era. Se ele não trouxer a revelação do nome do Eterno e do seu filho. Então o apóstolo Paulo foi levantado para aquela época. Depois foi vindo, passou vários outros, até chegar na igreja de Sardes, Martinho Lutero. Ninguém questiona que a igreja de Sardes começou no ano de 1515. Martinho Lutero bateu de frente contra a igreja católica e pregou que a salvação era pela fé e não pelas obras. Martinho Lutero trouxe outras questões também, mostrando que ele era o mensageiro para aquela era. Então o Eterno, ele levanta, não adianta as pessoas questionarem. Lá eles questionaram Moisés, Miriam ficou em lepra. Ela ficou toda leprosa, porque ela questionou Moisés. Quem vai tratar com o Eterno os seus defeitos é o mensageiro, não é você. O mensageiro cometeu o erro, o Eterno vai tratar com ele, vai tratar com ele depois, quando chegar lá na frente, o Eterno vai tratar com ele. Agora a mensagem está com ele é inquestionável. Barnabé bateu de frente com Paulo, e a Escritura fala que Barnabé partiu sem a graça do Eterno, e Paulo partiu com a graça do Eterno. A graça do Eterno estava seguindo Paulo. Por quê? Porque ele foi escolhido como mensageiro para aquela era. Então, o mensageiro para essa era agora, a era de Filadélfia, o que ele tem que vir trazendo? Ele tem que vir destroçando com o sistema, ele tem que vir arrebentando, mostrando que as denominações são divisões, que só pode haver uma igreja em cada cidade. O mensageiro para essa era, ele tem que vir arrebentando com a Trindade, mostrando que a Trindade é do paganismo, que o Eterno Ial não é formado de 3 pessoas, Ial é um. O mensageiro tem que vir mostrando quem é o Eterno, que ele não é 3, ele é um. O mensageiro para essa era, ele tem que pregar o mapa mundial, mostrando o mapa mundial, aonde a igreja vai se refugiar no final dos tempos. O mensageiro para essa era tem que mostrar quem é os nicolaítas. Nicolaítas, da palavra Nicolaos, que significa subjugar os leigos. Nico significa subjugar, e Laos significa o povo leigo. Tem que mostrar o clero, mostrar a hierarquia, mostrar que as denominações é um sistema, que você não pode pertencer a esse sistema, você tem que sair para fora do sistema para poder fazer parte dessa igreja. A igreja de Filadélfia, ela não pertence a um sistema, ela não pertence a uma denominação. O mensageiro para essa era, ele tem que mostrar tudo isso aí. O mensageiro para essa era tem que mostrar a questão do dízimo, que o dízimo faz parte da lei e não da graça. O mensageiro para essa era tem que mostrar que o nome Jesus significa isto é um porco. Porque ninguém vai ter coragem de falar isso. Você tem que mostrar isso é um porco. Não é o nome do Salvador, é o nome de blasfêmia que a Igreja Católica escolheu para o Salvador. O mensageiro dessa era tem que vir destroçando, mostrando que Deus vem de Zeus, mostrando que Senhor significa Baal. Ele tem que trazer todas essas questões para poder as pessoas se libertarem do sistema se elas quiserem fazer parte dessa igreja. A igreja a qual Yahshua colocou uma porta diante dela para ela pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho sem fermento. Então, por último, o mensageiro dessa era, o que está escrito lá na sua testa? Eu vou escrever o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. O mensageiro para essa era, ele tem que pregar qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu filho. Então, não adianta questionar. Muitas pessoas acham que eu estou aqui me posicionando. Não é que eu estou me posicionando, é porque o Eterno tem esse chamado, meu irmão. Não está no meu querer. Se ele me mostrou que o nome dele é Ial, que o nome do seu filho é Ial, que a Trindade não existe, mostrou todas essas questões, é porque ele me levantou para trazer essa mensagem para essa era. E a mensagem, para cada mensageiro, ela termina com aquele mensageiro.
Martinho Lutero não saiu de cena enquanto o Eterno não terminou a sua mensagem para aquela era, para a era de Sardes. Quando ele terminar a mensagem para a igreja de Filadélfia, nessa era, quando o Eterno terminar a sua palavra com o seu mensageiro para essa era, você pode ter certeza que o filho varão não está aqui mais e a igreja de Filadélfia não está aqui mais. Por quê? Porque está escrito, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porém, todas essas pessoas que se levantaram no nosso meio é para cumprir aquilo que está escrito. Não eram dos nossos, saíram porque não eram dos nossos. Eles entraram para trazer confusão, entraram para deturbar a mensagem do Eterno, mas o Eterno é ele que capacita. Não adianta, irmãos. O Eterno, quando ele levanta a pessoa, ele vai concluir a sua obra. Ele não vai fazer a obra pelas metades. O Eterno vai concluir. Todos os homens que levantou, o Eterno concluiu a mensagem para aquela era até o final. Assim ele vai fazer com o mensageiro para essa era. A era só vai fechar e o mensageiro também só vai sair de cena na hora que a obra do Eterno estiver concluída. É como o irmão falou, o irmão Nelson falou, é a obra da restauração. A igreja saiu dos trilhos lá atrás, quando entrou para a era da igreja de Pérgamo. Esmirna significa sofrimento. Até ali a igreja ainda estava correta, mas quando entrou para a era da igreja de Pérgamo, a igreja casou com o mundo. Ali ela sentou no concílio de Nicéia e recebeu todo aquele paganismo da igreja católica, todo aquele paganismo que veio de Constantino e daqueles padres. A igreja caiu, foi ali. Ali ela saiu dos trilhos. E aí depois veio caindo mais ainda, veio para a igreja, para a era de Tiatira, caiu mais ainda. Quando chegou na era de Sardes, que significa reforma, começou a haver uma reforma. Mas a restauração completa ela acontece na era de Filadélfia. Por quê? Porque na era de Sardes, Augusto falou, não achei perfeitas as tuas obras, você não concluiu. Por quê? Porque quem vai concluir é o mensageiro da igreja de Filadélfia. É ele que vai vir mostrando que não existe trindade, que o nome de Jesus é pagão, que Deus vem de Zeus, que o nome do Eterno é Iau, que o nome do seu filho é Iauxa, que o batismo e a imersão tem que ser feito no nome do Filho e não de um Deus triuno. Todas essas coisas foram desmascaradas. A era da igreja de Filadélfia não prega só um arrebatamento, ela prega 2 arrebatamentos. O sistema não viu isso. O sistema não viu por quê? Porque a revelação não é para eles. A revelação é para o mensageiro dessa era. 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e outro depois. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia foi dado todas essas revelações. O que ele fez? Ele juntou todas essas revelações e mostrou para os irmãos aonde está o caminho que eles devem seguir. Então as pessoas não estão seguindo, não sou eu, não é Romilson. Muitos irmãos falaram, Romilson, não estou seguindo, não é você, eu estou seguindo a mensagem que eu ouvi de você e o Espírito do Eterno testificou no meu espírito que essas mensagens é verdadeira. E eles vão lá e pesquisa em dicionário, pesquisa em outras Bíblias e vão ver que tudo aquilo que nós pregamos é a mensagem do Eterno. Por quê? Porque tudo está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Então, queira esses irmãos aí que se levantaram, questionando ou não, eles têm que aceitar. Ou do contrário, meus irmãos, eles não estão obedecendo o desígnio do Eterno. Nós não podemos fazer como Barnabé, como Miriam, que se levantou contra Moisés, querendo assumir o lugar de Moisés. Miriam, mas aquele pessoal lá mas Coré queria tomar o lugar de Moisés. Não é assim, meus irmãos. Nós temos que obedecer o que está escrito. O Eterno levantou uma pessoa ali, não adianta nós questionar. É a palavra do Eterno. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos nesse vídeo é o seguinte. Eu nunca quis... Quando passou a Páscoa do ano de 2020, a Páscoa de 2021, e agora estamos marchando para a Páscoa de 2022, eu nunca saí fora desse entendimento. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. Nós temos que estar fundamentado na palavra do Eterno. É a palavra do Eterno que vai nos direcionar para onde nós devemos seguir. E a palavra do Eterno, com respeito ao arrebatamento, ela sempre aponta para a primavera. Ela sempre aponta para a Páscoa. Hoje nós vemos isso claramente dentro das Escrituras. E ela sempre aponta para o dia 15 de Nissan. Mas para nós entrarmos nessa questão, eu gostaria de entrar falando com os irmãos o seguinte. O anticristo, o filho da perdição e o falso profeta estão em cima da terra. É uma outra questão também que o mensageiro dessa era tem que mostrar quem é o anticristo, quem é o antimachia e quem é o falso profeta. Por que o mensageiro dessa era tem que mostrar quem é o anticristo, quem é o falso profeta? Porque ele é o pregador do tempo do fim. Ele é o pregador do tempo do arrebatamento.
não só ele, como toda a igreja de Filadélfia agora tem a obrigação de levar essa mensagem. Porque Yaush falou no capítulo 3, versículo 8, coloquei diante de vocês, diante da igreja de Filadélfia. Não é só homens que têm que pregar isso agora. Todos nós temos que ir lá e mostrar que Emmanuel Macron, Papa Francisco, tudo aponta para eles como sendo o anticristo, como sendo o falso profeta, o antimachia e o falso profeta. Nós todos temos a obrigação de levar o nome do Eterno, Iau e Yaush. Por quê? Porque o Eterno mostrou para nós essas revelações. Então, essa é a mensagem do tempo do fim. E nós temos visto que tudo agora caminha para ele se manifestar. Por quê? Porque quando surgiu o vírus, eu falei, esse vírus, ele veio para quebrar a economia. Por que eu falei isso? Porque Adolf Hitler, nós já até mostrou, vê se o irmão tem a página aí, o irmão tiver, o irmão pode colocar o irmão Rodrigo. Adolf Hitler e Napoleão, como eu falei nos vídeos, só subiu no poder depois de uma crise mundial. Aí nessa revista aí mostra aí que Adolf Hitler e Napoleão chegou ao poder depois de uma crise mundial. Por que eu estou falando de Adolf Hitler e Napoleão? Porque toda pessoa que pesquisa a escritura sabe que Adolf Hitler foi um protótipo do anticristo. É tanto que na época dele muitos pensavam que ele era o anticristo, que ele era o antimachia, mas não era ele, porque o tempo não era, aquele ainda não era o tempo. Então ele foi um protótipo, um tipo do anticristo, do antimachia. Napoleão também foi outro, que foi um tipo do anticristo. Porém, os dois só chegou ao poder depois de uma crise. E nós estávamos falando isso desde 2017. O anticristo vai se revelar ao mundo depois de uma crise. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que o anticristo... gravei vários vídeos, que o anticristo ia chegar ao poder depois de uma crise. Se o irmão tiver o áudio aí do vídeo aí, nós fala que a pandemia, que o vírus, ele veio para quebrar a economia do mundo, aí o irmão pode colocar aí. Eu gravei esse vídeo, se eu não me engano, foi em 2020, esse sobre o vírus. As duas maiores potências do mundo vai cair. A China não, porque a China ela vai ficar até o final. A China está no Apocalipse 16, ela vai estar do lado do anticristo. Ela vai estar na guerra do Armagedon. O irmão colocou, foi sobre a queda dos Estados Unidos, mas isso é porque eu não mandei o outro vídeo para ele. Mas sobre essa queda dos Estados Unidos também, eu gravei um vídeo em 2019. Então a meta desse vírus aí é criar essa crise, esse caos mundial. É por isso que nessa revista The Economist aparecem os cofres no peito do Emmanuel Macron, mostrando que ele vai assumir a economia do mundo inteirinho. A moeda dele vai ser lançada no mundo inteiro. Ele está querendo mostrar que o anticristo vai ter o poder sobre a economia do mundo, vai ter uma moeda dele, uma moeda própria. Então, irmãos, essa é a finalidade do vírus, criar o caos mundial. Como os irmãos viram aí. Então, essa é a finalidade do vírus, criar o caos mundial, criar a crise. Agora nós vimos que a crise está chegando agora ela já entrou. Gasolina a R$7, tem lugares aí no Brasil que já está a R$9. Gás, tem lugar que já está a 130. Energia elétrica. Está dando um caos sobre energia no mundo inteiro. Se o irmão tiver a página, o irmão pode colocar aí sobre essa questão da energia. A energia na China. No Brasil também já está havendo um pane na questão da energia. Deixa o irmão colocar essas páginas aí para nós entrar, falando sobre isso também. Aí, essas aí são as páginas, falando sobre o petróleo também, sobre o gás. Tudo aí, ó. Tudo isso aí veio depois de quê? Depois do vírus. Toda essa crise aí veio depois do vírus. A crise energética, a crise do gás, a crise do petróleo, a crise do alimento. Está tudo chegando agora, depois do vírus. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. Eles mandou fechar todas as lojas, as empresas, mandou fazer o lockdown para poder criar o caos, criar a crise mundial. Por que eles têm que criar essa crise mundial? Porque o anticristo, o antimachia, só vai subir no poder
depois que houver uma quebradeira no mundo inteiro. Então, o cenário ele foi todo preparado para o anti-Machia subir no poder. O cenário foi todo preparado para ele chegar no poder. Então, irmãos, tudo aquilo que nós estávamos falando lá atrás está se concluindo agora. Muitos irmãos foram precipitados, se levantaram contra nós aí, porque o arrebatamento não aconteceu em 2019, em 2020, em 2021, como se nós fôssemos perfeitos e não fôssemos errar em nada. Quem dera se fôssemos assim. O único mensageiro que pisou na terra aqui, que foi perfeito, foi Yahusha. Yahusha foi o primeiro, a palavra apóstolo também significa enviado. Foi o único enviado diretamente do Eterno que não cometeu falha nenhuma. Todos os outros mensageiros erraram em algum ponto. Mas nem por isso significa que eles vão errar 100% em tudo. Não. Por quê? Porque o Eterno capacitou cada um deles para trazer a mensagem do que haveria de vir. Como Noé lá que veio, o Eterno preparou ele e o dilúvio aconteceu. Então, irmão, a questão nós podemos ter errado em alguns pontos. Mas eu acredito piamente que nós podemos ter errado na questão do ano, mas não na questão da estação, não na questão da Páscoa e nem na questão do dia 15 de Nissan. Eu vou entrar nessa questão daqui a pouco. Então, o cenário está nos levando a crer que vai ser lá. Por quê? Porque agora, no próximo 2022, agora, eles falam imunizado, né? Todas as pessoas terão que estar imunizadas no primeiro semestre de 2022. E aí é onde as pessoas vão estar encurraladas. Por quê? Porque se ela não aceitar esse sistema que entrou aí agora, da imunização, ela não vai poder entrar em restaurantes, não vai poder entrar em campo de futebol, não vai poder entrar em shopping, ela não vai poder entrar em nenhum desses lugares. E talvez vai chegar ao ponto de não poder entrar nem em mercado mais. Então, eu acredito que Yahusha vai tirar a igreja fiel na hora certinha. Por isso que está escrito em Apocalipse 3, versículo 10. Te livrarei da hora da tribulação. Na hora, algumas traduções, da hora da provação. Provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Os crentes já estão começando a ver a provação chegando aí agora. Por quê? Porque ele não quer aceitar esse sistema aí. Então, eles querem até no primeiro semestre do ano que vem encurralar totalmente a igreja fiel. E ela não vai aceitar. Então, eu creio que Yahusha vai tirar ela bem na hora certinha. Na hora certa, ele vai arrancar ela dessa terra aqui, para ela não passar por essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro. No livro de Isaías diz assim: entra nos teus aposentos, até que passe a minha ira. Entra nos teus aposentos até que passe a minha ira. Se eu não me engano, é Isaías 26 ou 27. Está falando que Yahusha vai proteger o seu povo da tribulação. Ele vai tirar eles antes que a tribulação comece. Então, irmãos, essa questão, tem essa questão da novilha vermelha, tem essa questão do cenário aí, está todo sendo preparado. Por exemplo, eu falei que os Estados Unidos tinham que quebrar. Por que os Estados Unidos tinham que quebrar? Porque os Estados Unidos hoje é um império que está mandando no mundo inteiro. E a Escritura fala do último império que vai surgir, que é o império do anticristo, do antimachia, onde 10 potências, 10 países vai dar o poder para ele governar o mundo. Mas para ele mandar no mundo, a superpotência que é os Estados Unidos hoje tem que cair. E em 2019 eu falei isso nesse áudio que os irmãos ouviram. E hoje nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, porque eles tiraram Donald Trump já com a intenção de colocar o Biden, que está alinhado com a China, para poder quebrar os Estados Unidos. E aí o Biden está dando lá auxílio lá, e o auxílio é caríssimo, o auxílio lá deles lá não é igual aqui no Brasil, as pessoas estão preferindo ficar à toa em casa do que ir trabalhar. E aí, com isso, ele está fazendo o quê? Ele está imprimindo moedas, está imprimindo notas. E aí, com isso, eles estão quebrando os Estados Unidos. Tem até um rapaz mostrando aí como é que os Estados Unidos está faltando até alimento. Vamos ver se o irmão tiver o vídeo, o irmão pode colocar na tela aí. Que os clientes podiam comprar em partes de Long Island, em Bellport, uma cidade no sul de Long Island, a meio caminho entre Hamptons e a cidade de Nova York. Os clientes estavam limitados a 2 maços de papel higiênico cada. 2 maços cada pessoa aqui nos Estados Unidos 2021. Não há um fim imediato à vista. Os pagamentos de desemprego inflacionados do Covid terminaram em setembro, o que muitos esperavam que levasse um aumento do número de empregos, mas a resposta tem sido lenta.
Na melhor das hipóteses, a semana passada produziu o pior relatório de empregos da presidência de Biden, com apenas 194 mil empregos adicionados, muito aquém dos 500 mil que eram esperados. As mídias de esquerda falavam em 700, 800 mil trabalhos agora com o governo Biden. E para a decepção de todos nós, 190 mil trabalhos. 190 mil pessoas encontraram trabalho. Uma decepção total. Total. Tá muito pior, mas é melhor assim. Que saudade do presidente Donald Trump. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, previu na semana passada que os problemas continuarão. Então é isso que os irmãos viram. Os Estados Unidos começou a cair. Já está quebrado. Já não está conseguindo pagar nem os soldados mais. Tem uma reportagem falando que eles não estão conseguindo pagar nem os soldados mais. E o John Biden lá, o presidente lá, falou que ele não descarta a possibilidade de um calote mundial. Então, o que acontece? Eu falei no vídeo em 2019, a Rússia tem que cair, que é uma superpotência, e os Estados Unidos. Para quê? Para a Europa mandar no mundo. Da onde vai surgir a besta, o anticristo, o antimachia. A Rússia vai cair na guerra de Gog, o Eterno vai arrebentar eles na guerra de Gog. E os Estados Unidos já está caindo agora, os Estados Unidos está caindo diante dos nossos olhos. A China foi o que menos sofreu com a questão do vírus. O vírus veio de lá e ela foi a que menos sofreu. E quem fez parceria com a China? Parceria de bilhões que nós vimos na revista aí. A Europa, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron foi declarado líder do mundo em 16 de abril de 2020. Ele foi declarado o líder do mundo. Mas nós sabemos que o ano que vem, em 2022, ele vai se tornar líder da Europa inteira. É interessante que eles falam que lá é por rodízio. Cada país passa a liderar todo aquele bloco europeu durante o período. E é interessante que, a partir do ano que vem, olha o país que caiu para liderar, a França. A França de Emmanuel Macron é que vai liderar o bloco europeu a partir do ano que vem. Então, a partir do ano que vem, ele vai assumir a liderança de toda a Europa. Emmanuel Macron vai assumir a liderança de toda a Europa. Então, nós estamos caminhando para quê? Nós estamos caminhando para ele assumir o governo do mundo inteiro, o anticristo. Aquele que nós estamos falando desde 2017. Emmanuel, que significa Deus entre os homens, Deus conosco. Está aí na capa da revista, eles colocou na capa da revista The Economist, ele grandão. O Donald Trump, eles colocou ele bem pequenininho, mostrou que o Donald Trump ia ficar derrotado, caído, está lá mesmo. E outras questões que nós vamos ver aí daqui a pouco. Então, irmãos, eu quero entrar agora na questão do arrebatamento. Por que nós cremos que vai ser na primavera? Por causa daquela passagem de Cantares que nós já lemos aqui várias vezes. Passou o inverno, passou a chuva, chegou a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. E Alcha chamando a igreja no arrebatamento na primavera. Cantares, capítulo 2 ao 13. Capítulo 2, versículo 10 ao 13. Uma outra questão também que nos mostra que vai ser na Páscoa. E tudo nos mostra que vai ser no dia 15 de Nissan. Por que eu falo isso com os irmãos? O dia 15 de Nissan, irmãos, é um marco na história de toda a Escritura. O dia 15 de Nissan, ele foi escolhido pelo Eterno para fazer a diferença do seu povo nessa terra. Quando Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden, e é interessante que no sonho que eu tive, o Eterno começou justamente por esse versículo que eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. O Eterno começou ali no sonho e foi me mostrando, versículo por versículo. Ele mostrou até que Alcha nasceu no dia 15 de Nissan, no sonho, ele me mostrou isso. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, fala que quando Adão e Eva pecou, o Eterno veio até eles e eles estavam vestidos de figueira. O Eterno não estava contente com aquela vestimenta. O Eterno foi lá e matou um cordeiro e vestiu eles com a pele do cordeiro. Aquele dia ali foi o dia 15 de Nissan. O Eterno estava mostrando para eles que a redenção deles estava no sacrifício do cordeiro. E que através do sacrifício do cordeiro, eles seriam vestidos com o cordeiro. E eles foram vestidos com o cordeiro. O sangue
foi para poder perdoar o pecado deles. E a vestimenta foi para revestir eles com o cordeiro. Quando você chega no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, fala que nós fomos vestidos com Yahshua, porque Yahshua é o cordeiro pascual, como o irmão Nelson falou aí. O cordeiro pascual é Yahshua. Nós fomos vestidos com ele no dia que ele morreu no madeiro ali ele garantiu as nossas vestiduras. Por quê? Porque para comparecer diante do Eterno, não adianta você ir com outras vestes. Adão estava vestido de figueira, mas o Eterno queria eles vestidos com o cordeiro. Porque quando o Eterno olha para a sua igreja que aceitou o seu filho como Salvador, ele vê Yahshua em nós. O Eterno vê Yahshua em nós. É por isso que Paulo fala que ele sentia dores com gemidos, dores de parto, e ele queria que Yahshua fosse formado em nós. Então, o Eterno quer nos fazer iguaizinhos ao seu filho. É tanto que lá no livro de Filipenses fala que nós vamos ter um corpo igual ao do Mashiach. Nós vamos ser igual a ele em tudo. Então, essa é a igreja que vai subir no arrebatamento. Então, isso aconteceu quando? No dia 15 de Nissan. Mas como é que nós podemos saber que foi no dia 15 de Nissan que o Eterno matou o cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro? Apocalipse 3, versículo 8. Fala que Yahshua é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Yahshua, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E quando Yahshua morreu, ele morreu em que dia? Ele morreu no dia 15 de Nissan. E confirma mais ainda para nós quando nós vamos lá no livro de Lucas e lemos lá que Yahshua morreu no dia 15 de Nissan, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Foi ali que ele morreu. Então, irmãos, o dia 15 de Nissan é o dia da redenção. É o dia da redenção. E no livro de Lucas, capítulo 21, Yahshua diz assim: quando vocês verem essas coisas acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então, a redenção, ela acontece no dia 15 de Nissan. É tanto que quando chega lá na frente, Abraão pega Isaac para sacrificar. Com certeza aquele dia ali era o dia 15 de Nissan. Por quê? Porque Isaac representava Yahshua. Isaac estava carregando um feixe de lenha nas costas, representando Yahshua carregando um madeiro, levando lá para o monte. Yahshua foi levado para ser sacrificado, ele teve que carregar o madeiro. E ele ia ser sacrificado pelo pai dele, ele ia ser sacrificado por Abraão. Quando você chega no livro de Isaías 53, versículo 4, fala que Yahshua foi ferido pelo Criador, pela mão do Criador, pela mão de Yahweh. Então o sacrifício foi oferecido pelo Eterno. E Yahweh dos exércitos foi quem ofereceu, na verdade, o seu filho em sacrifício por nós. Tudo que está ali no Velho Testamento é aquilo que eu falei, são sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo que está ali. Então começou essa história da redenção, ela não começou, não foi agora não começou, não foi com Isaac, não foi com o pessoal saindo lá do Egito, foi com Adão, lá no jardim do Éden. Começou com Adão, quando Adão caiu. Ali o Eterno vestiu ele com a pele do cordeiro. Outro página aqui. Então, irmãos, aí nós chegamos aonde? Nós chegamos lá, Moisés, o Eterno falou, você vai pegar o cordeiro e vai sacrificar ele na virada do dia 14 para o dia 15. Você vai sacrificar entre o pôr do sol, entre o entardecer e o anoitecer, é na virada. Por isso que tanto faz ali, ó. Dia 14 com o dia 15. Os 2 dias estão entrelaçados, é na virada do dia. Por isso que Yahshua morreu foi no dia 15. Por quê? Porque tanto faz, é na viradinha. Os 2 dias estão interligados. É tanto que a festa dos pães asmos, que acontece no dia 15 de Nissan, ela está interligada com a Páscoa. Você não pode separar ela do sacrifício do cordeiro. Os 2 formam um. Os 2 estão interligados, que é na virada do dia. E aí, quando nós chegamos aqui em Filipenses, eu vou estar lendo aqui, Filipenses aqui, ó. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim. Está lendo essa que a letra está maior. E tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição, até o dia do Mashiach, Yahshua. O versículo 10. A fim de poder discernir o que é importante, para que sejais puros e irreprováveis no dia do Mashiach. Tem o dia do Mashiach e tem o dia de Yahweh. Quando você vai no Velho Testamento, vai estar escrito o dia do Senhor.
Eis que está chegando o dia do Senhor, o dia do Senhor. Ali a palavra é Ial. Senhor ali, em vez de estar Senhor, é Ial. Eis que está chegando o dia de Ial. O dia de Ial é um dia de ira. É um dia que o Eterno vai vir arrebentando com tudo. Não é um dia de alegria. É um dia de devastação. Diz assim, por que desejais o dia de Ial? Não sabeis que o dia de Ial será um dia de plena treva. Será um dia terrível, um dia que Ial vai vir dessolando a terra, vai vir arrebentando com tudo. Aí você vai lá na frente em Joel, vai lá em Malaquias, todos eles falam que o dia de Ial é o dia da ira, é o dia que o Eterno vai arrebentar com tudo. É o dia de Ial. Mas e o dia de Ial? O dia de Ial, o dia do Machia, o dia de Cristo que está aí na Bíblia ao meio, o dia do Machia, é um dia de alegria, é um dia de festa, é o dia da redenção, é o dia da libertação. É o dia em que Israel saiu do Egito, no dia 15 de Nissan. Foi o dia que eles saíram cantando de alegria. Por quê? Porque o cordeiro tinha sido sacrificado na virada do dia. Aí eles ganharam a libertação graças ao cordeiro que foi sacrificado. Então, o dia do Machia é diferente do dia de Ial. O dia de Ial não, o dia de Ial é um dia de ira. É o dia que o Eterno vai pegar para arrebentar com a terra. Agora, o dia de Yahshua é o dia do arrebatamento. É o dia em que a sua igreja vai estar planificada com a sua luz, com a sua glória, para encontrar com ele e casar com ele, lá na glória. O dia de Yahshua, o dia do Machia, é o dia de festa, é um dia de alegria, não é um dia de tristeza. E é um dia para a sua noiva fiel. Por isso que eu estou falando assim, por isso que eu estou falando aqui, ó, para que vocês estejam irrepreensíveis, irreprováveis naquele dia. Por quê? Porque só os que estiverem totalmente santificados, purificados, cheios do Machia, é que vai subir nesse dia. Só aqueles que estiverem irrepreensíveis, aqueles que estiverem plenamente na presença do Eterno, é que vai participar desse dia lá na glória, juntamente com Yahshua. Então, existe uma diferença entre o dia de Yahshua e o dia de Ial. Só que, se nós pegarmos agora, o que eu quero trazer é o seguinte. Se eu pegar aqui, em vez de eu virar e falar assim, vocês devem estar irrepreensíveis no dia do Machia. Em vez de eu virar e falar assim, eu posso virar e falar assim, vocês devem estar irrepreensíveis no dia do Cordeiro. Eu posso usar essa interpretação. Por quê? Porque existe o dia do Cordeiro. Qual que é o dia do Cordeiro? O dia 15 de Nissan. É o dia em que Yahshua foi sacrificado por nós. É o dia que Moisés sacrificou o Cordeiro para o povo de Israel sair do Egito. Então, essa é a interpretação correta. O jumentinho, ele tem que ser resgatado junto com o Cordeiro. É isso que está registrado no livro de Êxodo, que o jumentinho vai ser resgatado junto com o Cordeiro. E todo jumento que não for resgatado junto com o Cordeiro, ele deve ser morto. Então, o jumentinho é quem? Somos nós. No livro de Gênesis 49 fala que nós somos o jumentinho que está amarrado junto à videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Yahshua. Que ele tem que alimentar da videira até que seus dentes estejam brancos. Ou seja, é junto com o cordeiro que o jumentinho vai ser resgatado. Por isso que Yahshua não escolheu um cavalo manga larga para entrar em Jerusalém. Ele escolheu um jumentinho, porque ele quer estar sobre esse jumentinho. O jumentinho tem que andar junto com ele. Então, no dia do arrebatamento, vai acontecer o resgate do jumentinho. Ele vai ser resgatado. Por quê? Porque o cordeiro derramou o seu sangue por ele. Então, esse dia ele faz uma grande diferença. É o dia 15 de Nissan. Esse é o dia do cordeiro. É o dia que o cordeiro foi sacrificado por nós. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, fala assim, vi os 144 mil no Monte Sião, junto com o cordeiro. Quem é os 144 mil? Filho varão, os vencedores, a igreja de Filadélfia, é aqueles que vão participar junto com o cordeiro. Então, os 144 mil, viu os 144 mil no Monte Sião. Quando ele viu isso, ele viu o dia, o apóstolo João, o apóstolo Yohana, ele viu o dia do cordeiro. Até que se você pegar Apocalipse capítulo 1, eu não estou lembrado aqui o versículo, mas eu sei que capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Yohana fala assim, eu fui arrebatado no dia do Senhor. O Senhor ali eu creio que é o Machia, a tradução correta ali tinha que ser o Machia.
Eu fui arrebatado no dia do Machia. Eu vi uma porta aberta no céu e ele foi arrebatado. Por quê? Ele foi até o dia do arrebatamento. O Eterno levou ele lá no dia do arrebatamento para ele ver todas aquelas coisas. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu os 24 anciões. Ele viu os vencedores. Ele viu o filho varão que já estava lá sentado nos 24 tronos. Então, esses 144 mil, eles vão ser tirados da terra no dia. Tudo indica que vai ser nesse dia, porque esse dia é o dia da libertação. A Escritura sempre aponta para ali. Por exemplo, as primícias. Os 144 mil, eles foram resgatados como primícias para o Eterno e para o Cordeiro. Está lá no Apocalipse 14. Quando você chega no livro de Levítico, capítulo 23, fala que as primícias, elas eram colhidas no dia 15 de Nissan. Está lá no livro de Levítico, fala que as primícias eram colhidas no dia 15 de Nissan. Apocalipse 14 fala, viu os 144 mil que foi resgatado como primícias. Mas quando é isso? Dia 15 de Nissan. Tudo aponta para o dia 15 de Nissan. Deixa eu pegar aqui. E é interessante, eu vou pedir o irmão para colocar a página aí. A palavra Nissan, antigamente, era Abib. Depois que passou pelo cativeiro, que passou a chamar, esse mês passou a chamar Nissan. Mas esse mês, ele é chamado, lá antigamente, antes deles irem para o cativeiro, antes de Israel ir para o cativeiro, era chamado de Abib. Se o irmão tiver aí, vamos colocar na tela para os irmãos verem o significado da palavra Abib aí, na Bíblia Scofield. Aí tá assim, ó, Abib era o mês do grão recém-amadurecido. Isso aqui também é tremendo, irmão. Olha aí, é o mês do grão recém-amadurecido. Por quê? Porque só vai subir aqueles que tiverem amadurecido. O Eterno vai colher fruto verde, vai colher só aqueles que amadureceu. Mas aí interessante o mês em que esse mês amadurece. É o mês de Abib que ele amadurece. Aí, ó, depois passa a ser chamado de Nissan. Tem a outra também, vamos colocar a outra aí. Aí, ó. Abib, abril. Compare com Êxodo 12 e 2. Não se sabe se esse nome era antigo ou foi dado pela primeira vez. É encontrado apenas no Pentateuco. Mas interessante que a Bíblia Scofield, que faz o comentário, ele fala que o nome Abib, o nome Abril, tem origem em Abib. O mês Abril tem origem no nome Abib. E é lógico, por quê? Porque a maioria da Páscoa, ela cai dentro do mês de abril. Por quê? Porque ela cai entre 25 de março e 25 de abril. É aí que acontece a Páscoa lá em Israel. 25 de março e 25 de abril. Você pode ver que pega só 5 dias do mês de março. Então, a maioria das vezes, a Páscoa só cai em abril. Em abril. E é interessante nós olharmos que a revista The Economist, nós podemos dar uma olhada nela, o irmão pode colocar a revista The Economist aí, que esse pessoal da nova ordem mundial, eles também sabem que o arrebatamento, que tudo nos leva a crer que o arrebatamento vai ser em abril. Não, irmão, a outra, de onde tem o Macron, aí, essa aí. Eu já falei sobre isso aí em outros vídeos aí, ó. Tem os 4 cordeirinhos aí, representando o quê? Representando o mês de abril. São 4 cordeirinhos e 4 menininhos, que representam o filho varão que vai ser tirado da terra. Então essa revista ela mostra isso. Lá em cima ela mostra o arrebatamento lá, ó, o imã puxando. Mas o mais impressionante é eles mostrarem o mês aí, ó. Eles mostram o mês de abril, que é o 4º mês nosso. Porém, lá em Israel é o 1º mês. Nosso é o 4º, mas lá é o 1º. E também tem, com respeito a essa questão do mês de Abib, os próprios rabinos, eles sabem que esse mês é o mês propício para acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento vai ser algo extraordinário, algo que vai acontecer no mundo espiritual, que vai abalar o mundo inteiro. Então, o que acontece? Eu vou até colocar o rabino. Coloca o rabino falando aí, irmão. O que significa o mês? O mês de Nissan está associado, de acordo com a nossa tradição, à palavra Nes, que significa milagre. Obviamente, nos lembra primeiro o milagre da saída do Egito.
A grande festa que tem no mês de Nissan é o dia 15 de Nissan, a saída de Mitzrayim, a saída do Egito, que foi gloriosa com todas as pragas, a fenda do Mar Vermelho. Então, muitos milagres. Por isso, o mês de Nissan é chamado o mês dos milagres, propício para acontecer coisas sobrenaturais, coisas acima da lógica. Então, o mês de Nissan, o mês de Abib, é o mês propício para acontecer coisas acima da lógica. É o mês dos milagres. Então, tudo nos leva a crer que o arrebatamento tem que acontecer no mês de Nissan. É o que ele falou aí, porque foi lá que o povo de Israel ganhou a libertação. E aí que tudo era sombra das coisas que haveriam de vir. E é interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, quando fala que a mulher vai dar a luz ao filho varão e a hora que ele nascer, ele vai ser arrebatado. O filho varão vai ser arrebatado para o trono do Criador. E aí no versículo 11 fala assim, eles, mostrando que o filho varão é um grupo de pessoas, fala, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Mas o sangue do Cordeiro foi derramado em que dia? No dia 15 de Nissan. Por que o Eterno vai sair da lógica? Foi no dia 15 de Nissan que o sangue do Cordeiro foi derramado lá para aquele povo sair do Egito. No livro de Números, capítulo 33, versículo 5, fala que eles ganhou a libertação no dia 15 de Nissan, eles saíram do Egito. E no dia 15 de Nissan, depois que eles ganharam a libertação graças ao sangue do Cordeiro, e os seus primogênitos ganharam o livramento, que o primogênito hoje nós sabemos que é o filho varão, que é o primogênito, vai ganhar o livramento também, aconteceu nesse dia 15 de Nissan. E é interessante que eles também entraram na terra do descanso no dia 15 de Nissan. Rodeou 40 anos no deserto, o Eterno falou, vocês vão entrar, mas você só vai entrar no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque a terra de Canaã simbolizava o milênio e simbolizava a glória. Simboliza o milênio e simboliza a glória, aonde os crentes vão entrar para descansar de todo o sofrimento que eles passaram nessa terra. Porém, lá eles entraram, o Eterno fez eles rodear 40 anos e falou, vocês só vão entrar no dia 15 de Nissan, lá na Terra da Promessa. Josué, capítulo 5, fala sobre isso. E quando eles entrou lá, eu falei isso em vários vídeos, que eles encontraram um homem com a espada desembainhada. Josué encontrou ele. Esse homem era Yausha, que falou, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu já falei isso em outros vídeos, que simboliza a glória, aonde o Eterno está, é um lugar santo. E quem vai estar lá esperando? A noiva. Esse mesmo homem estava com a espada desembainhada, que é o próprio Yausha. Então, irmãos, são revelações que sempre apontam para esse dia, o dia 15 de Nissan. Foi ali que tudo aconteceu, foi ali que houve a libertação do povo de Israel, foi ali que houve o livramento, que o Eterno tirou eles do Egito. O Egito simboliza o mundo. E é interessante também aqui, eu estou passando rápido, não estou nem lendo os versículos para nós chegarmos no final do estudo, irmão. Mas veja bem, quando nós chegamos, quando nós observamos o programa estelar, onde nos mostra as constelações e mostra a constelação de Virgem ali, nós vemos a Lua saindo também, nesse dia vai acontecer de novo. A Lua saindo de dentro da constelação de Virgem. Lá em Israel vai ser 15 de Nissan e aqui vai ser 16 de abril. Se o irmão quiser até mostrar a foto aí da constelação de Virgem aí, a Lua saindo de dentro da constelação de Virgem. No dia 15 de Nissan vai estar acontecendo isso aí, ó. Ela vai estar transpassando a barreira. Olha a data embaixo aí, 16 de abril de 2022. Ela vai estar saindo entre meio as pernas das mulheres. Mas o que a Lua tem a ver, Romildo? O que a Lua tem a ver com o arrebatamento? Tem tudo a ver porque no livro de Cantares 6, versículo 10, fala assim, quem é essa que vem subindo como a lua cheia? Está falando da igreja gloriosa, está falando do filho varão, que vai estar plenificado com a luz do Machia. A lua vai estar nascendo. A lua vai estar nascendo e vai estar nascendo aqui na terra e vai estar nascendo lá em cima, no céu. Na constelação de Virgem vai estar nascendo. Por quê? Porque no Apocalipse 12 fala da mulher dando a luz ao filho varão. Só que aí ele está sendo representado pela lua. Por quê? Porque a lua ela é uma tipologia da igreja do Machia. Como nós falamos nos outros vídeos. Yausha, ele é o sol da justiça. Está no livro de Malaquias, capítulo 4. Algumas Bíblias estão no capítulo 3. Yausha é o sol da justiça. O sol representa Yausha. E a lua representa a igreja.
A lua não tem luz própria, representa a luz, ela transmite a luz do sol. A igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Yahshua. Então, é um casamento perfeito entre os dois. É o casamento da lua com o sol, é o casamento da igreja com Yahshua. Porém, o que mais impressiona nós é isso acontecer em cima do dia 15 de Nissan, lá em Israel, e 16 de abril, aqui no Brasil. Ela está saindo lá na constelação de Vênus. Tudo indica que é o Eterno nos mostrando esses sinais. Nós não estamos afirmando aqui categoricamente que o arrebatamento vai acontecer nesse dia. Só estou mostrando para os irmãos que eu não vejo outra data para acontecer a não ser na primavera, na Páscoa e no dia 15 de Nissan. Porque o próprio Yahshua lá, quando ele estava com os seus apóstolos, ele ficou noivo da igreja, foi na Páscoa. Então tudo nos leva a crer também que o casamento vai acontecer na Páscoa. Por quê? Porque no livro de Apocalipse 19, versículo 7, fala assim, chegou às bordas do cordeiro e a sua noiva se ataviou. As bordas do cordeiro. Não pode acontecer a não ser no dia do cordeiro. Tem que ser no dia do cordeiro. O cordeiro que foi sacrificado no dia 15 de Nissan. Então tudo aponta para o dia 15 de Nissan. As bordas do cordeiro também, essa festa aponta para ali. Por quê? Porque se nós formos olhar também o significado do primeiro dia da festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento, no livro de Números, capítulo 29, se eu não me engano, fala que o primeiro dia dessa festa era o dia da grande festa. E no livro de Apocalipse, capítulo 90, se eu não me engano, não, capítulo 81, fala assim, toque a trombeta no dia da lua cheia. Então, a trombeta vai ser tocada na festa da Páscoa, no primeiro dia, na festa dos pães asmos. É ali que ela vai ser tocada, as trombetas. E nós sabemos que quando tocar a trombeta, ocorre o arrebatamento da igreja fiel. Tem que tocar a trombeta para acontecer o arrebatamento. Então o Eterno fala assim, toque as trombetas no dia da nossa festa, no dia, na lua cheia. Fala dessa forma, toca as trombetas no dia da nossa festa, na lua cheia. Então a lua cheia, ela representa a igreja fiel. E ela vai estar nascendo lá em cima, nesse dia, no dia 15 de Nissan, ela vai estar transpassando as pernas da Virgem, ela vai estar saindo pelas pernas, mostrando mais uma evidência, mostrando que aponta para esse dia. Uma outra grande evidência que eu já falei está no livro de Gênesis, capítulo 17 e capítulo 18. Quando Yahshua veio e falou para Abraão, eu vou voltar na primavera do ano que vem e a sua mulher vai dar à luz na primavera a um filho homem, Isaac. Ali Yahshua nos mostra mais uma pista, porque Isaac é uma tipologia de Yahshua e é uma tipologia do filho varão. Isaac é uma tipologia de Yahshua e é uma tipologia do filho varão. Por isso que no sonho, eu creio que o Eterno me mostrou que Yahshua nasceu na Páscoa, no dia 15 de Nissan. E eu creio piamente que o filho varão vai seguir a mesma linha. Ele vai nascer no dia 15 de Nissan. Ele vai sair lá na constelação de Virgem, ele está saindo através da lua, está sendo representado pela lua. E aqui na Terra ele vai estar sendo levado para a glória. Eu creio que vai ser nesse dia. Então o Eterno foi me mostrando versículo por versículo, até ele chegar lá no Apocalipse 12 e finalizou ali. Ele mostrou todas essas passagens para mim nesse sonho. Foi um sonho tremendo. Eu acordei, comentei com a Zara, falei, eu sonhei com o arrebatamento acontecendo na primavera, na Páscoa e no dia 15 de Nissan. E o Eterno me mostrou versículo por versículo, e no sonho ele mandava o anjo falar os versículos para mim. Ele ia falando os versículos, assim, versículo por versículo, até chegar e finalizar lá no Apocalipse 12, versículo 15, onde nasceu o filho varão. Por isso que eu estou fazendo esse estudo, passando para os irmãos. Eu senti no coração de fazer esse estudo mais uma vez e falar mais uma vez sobre isso. Então, irmãos, não foi um dia escolhido aleatoriamente, do nada, não. É um dia escolhido pelo Eterno. O dia 15 de Nissan foi escolhido pelo Eterno. Começou lá em Gênesis, chegou lá na frente, Abraão com Isaac, depois a libertação do povo de Israel, saindo do Egito no dia 15 e entrando no dia 15 na terra de Canaã, no livro de Josué, e depois Neemias vem e entrega o decreto. O rei entrega o decreto para Neemias no dia 15 de Nissan, falando, ó,
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Cada semana são 7 anos. Durante tantas semanas vai acontecer isso. Vai haver a reconstrução das muralhas e das calçadas de Jerusalém. E na semana de número 63, depois das 62 semanas, na semana de número 63, o Mashiach vai estar dentro de Jerusalém para ser morto lá dentro. Na semana de número 63, Yahushua chegou e morreu dentro de Jerusalém. Ficou faltando ainda mais 7 semanas para fechar 70 semanas. E aí, com mais 6 semanas, que são 42 anos, passou-se mais 6 semanas, então chegou na semana de número 69, no dia 15 de Nissan, na festa dos pães asmos, o Eterno cortou a figueira, que é Israel. Irmão, pode até colocar o documento aí, mostrando aí o dia 15 de Nissan e a figueira sendo cortada. Os historiadores tudo falam sobre Flávio José aí, ó. Na festa dos pães asmos, no ano 73, no dia 15 de Nissan, primeiro dia da festa dos pães asmos, que é o 15º dia, ali a figueira foi cortada, Israel foi expulso do seu país. Então o Eterno, e isso aconteceu quando? Olha aí, olha a data, isso que é tremendo, o mais tremendo de tudo é isso aí, ó. No ano 73 era 16 de abril. Agora o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, quero que os irmãos prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui. No ano 73 era 16 de abril. Esse ano, Israel está com 73 anos, depois que Israel brotou, depois que a figueira brotou. Os calendários se alinharam novamente. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque veja bem, se você pegar lá anos 60 e colocar lá, anos 60, dia 15 de Nissan, aqui no Brasil pode ser dia 5 de abril, pode ser dia 10 de abril, pode ser dia 25 de abril. Se você colocar lá uma outra data lá, ano 50, não vai alinhar de novo, não alinha. E no Brasil, lá pode ser 15 de Nissan, mas aqui vai ser dia 8 de abril, 10 de abril, 9 de abril, 22 de abril. Mas o que aconteceu é impressionante, que naquela época era 15 de Nissan lá e 16 de abril no Brasil. Agora a história vai se repetir. Israel está com 73 anos agora, dia 15 de Nissan de 2022 agora, dia 15 de Nissan lá em Israel, aqui vai ser 16 de abril. O calendário se alinhou novamente. E Israel está com 73 anos. Eu cheguei até a falar que eu não ia fazer vídeo mais, falando assim, mas agora Israel completou 73 anos, então não tem como mais o arrebatamento acontecer. E um irmão pegou e me chamou a atenção, falou, Romilson, mas Israel ainda está com 73 anos. Israel não saiu dos 73 anos. Eu falei, e é verdade, irmão. Até dia 14 de maio, até dia 13 de maio, Israel está com 73 anos. Dia 14 de maio, Israel completa 74 anos. Aí eu falei, então nós ainda estamos dentro da profecia. Por quê? Porque no Salmos 90, diz assim, uma geração, ela é de 70 a 80 anos. Uma geração é de 70 a 80 anos. E aí o mais tremendo de tudo é aquilo que nós falamos. O IBGE vai lá e faz os cálculos, porque alguns anos atrás as pessoas viviam 50 anos, depois passou a viver 60, foi aumentando. Hoje o IBGE mostra o que para nós? Está aí, o IBGE mostra que homens vivem 73 anos e mulheres chegam aos 80. É como aquela revelação daquele irmão lá de São Paulo que falou. Os homens, por quê? Porque o filho varão, ele vai chegar até Israel completar 73 anos, depois ele sai. O homem sai, o filho varão sai. O filho varão sai e vai embora com 73 anos. A mulher, que é a igreja, ela vai ficar. A mulher foge para o deserto. Ela vai ficar. Então a mulher vai chegar até os 80. Ela vai até o final da tribulação. Mas o homem, o filho varão, ele sai com 73. Então até nisso o Eterno foi perfeito quando ele deu essa profecia para Moisés. Falou, escreva aí, no final dos tempos, os homens vão estar vivendo 73 anos e as mulheres vão estar vivendo 80 para cumprir os Salmos 90, aonde uma geração é de 70 a 80 anos. E é como aquilo que nós falamos. A destruição no dilúvio, nós achou que a arca levou 120 anos para ser construída. Quando a pesquisou, vários estudiosos calculando de 70 a 75 anos foi que Noé gastou para construir a arca. Hoje nós sabemos plenamente, o Eterno é tremendo. Noé gastou 73 anos para a ira do Eterno chegar até aquele povo. Israel está completando 73 anos. Por quê? Porque Israel é um símbolo da
construção da arca. É um país que está sendo construído, que vai inteirar agora 73 anos de nascimento, de construção do Estado de Israel. Noé gastou 73 anos construindo a arca, até que a ira do Eterno veio sobre ele. Israel está completando 73 anos do nascimento do seu Estado, da construção do seu país, e agora vai vir a ira, a tribulação, vai vir sobre eles e sobre todos aqueles que passarem pela tribulação. São 7 anos. Então, irmãos, isso são provas, são evidências que nos mostram que nós estamos chegando nos últimos dias agora. Nós estamos aí com mais 6 meses para chegar no mês de abril. E o que eu quero trazer para os irmãos? Quero trazer para os irmãos aqui agora a capa de uma revista onde aparece um touro, aquilo que o irmão mostrou lá. Por quê? Porque o touro, ele é um... O irmão pode até colocar na tela, se o irmão quiser. O touro, ele representa a besta. Touro, vaca, cavalo, tudo é chamado de besta nas escrituras. Quando nós lemos Apocalipse 13, fala assim, viu uma besta que subia do mar. A capa dessa revista aí, The Economist, está mostrando a besta e está mostrando que a besta vai ter domínio sobre toda a internet, sobre o Facebook, sobre o WhatsApp, sobre a Apple, sobre todas as questões da internet, a besta vai ter domínio sobre todas as questões da internet. E a marca está na testa aí, ó. Porque tá mostrando que essa marca dele também vai ser colocada na testa das pessoas. E é interessante, vamos colocar aí o Emmanuel Macron se reunindo com o dono da Facebook aí, o dono do WhatsApp aí, ó. Ele se reunindo com ele. Líderes de empresas, né, encontram-se na França. Macron pede inovação. Então, todo esse sistema aí da tecnologia, da internet, está sendo entregue na mão da besta. É isso que a revista The Economist quer mostrar para nós. Por isso que todos os canais de direita no Brasil estão caindo. Todos os canais que estão falando bem do Bolsonaro, que o Bolsonaro não é culpado pela crise que está chegando, que pelo contrário, que o Bolsonaro não mandou fechar nada, que o Bolsonaro pediu para não fechar, que se fechasse ia quebrar. Agora estão jogando a culpa nele, falando que o gás encareceu, a culpa é dele, falando que a gasolina está cara, a culpa é dele. Por quê? Porque você quer tirar ele, porque ele é a pedra no sapato da nova ordem mundial. E aí o que acontece? Todos os canais de direita, todos os canais conservadores, que são do lado da família, que estão do lado dos bons costumes, todos os canais que apoiam a fé, seja independente de qual religião, e principalmente no Brasil, que é o cristianismo, que é o catolicismo romano e as igrejas evangélicas, todos aqueles que creem no Mashiach, essas pessoas vão ser abafadas, a voz delas vão ser abafada. Nós lançamos um vídeo aí agora, falando aí, uma live aí, agora eles não derrubaram a nossa live aí, que nós vem mostrando sobre essas questões aí, que hoje não se pode falar. Então, eles estão criando restrições para que as pessoas não tenham mais autonomia para poder falar. Então, a partir da hora, por que eles estão fazendo isso? Porque o filho varão está para ser tirado da terra. É ele que está restringindo a manifestação do filho da perdição. Lá fala assim, na hora que aquele que agora o detém for tirado, então será revelado o filho da perdição. Aquele que agora o detém é o sal da terra, é o filho varão. É ele que está planificado com o Espírito do Eterno, está lutando contra esse sistema aí, está alertando as pessoas com respeito a tudo que está chegando. Então, quando ele for tirado, aí sim o anticristo vai se revelar. O filho da perdição. Por que Laodiceia não sabe até hoje quem é o antimachia, quem é o anticristo? Por que as denominações não pregam aí que a besta está lá na Europa, lá na França, que o falso profeta está lá dentro do Vaticano? Por que não prega? Porque isso aí não compete a eles, compete à igreja de Filadélfia, compete ao filho varão, compete à igreja fiel levar essa mensagem, porque é ela que vai ser tirada. É ela que é o sal da terra, é ela que está detendo o poder do anticristo. Então, na hora que o Eterno tirar o filho varão, ele vai se manifestar na sua plenitude máxima. Então, irmãos, é isso aí que eu tinha que passar para os irmãos. A besta chegou, está em cima da terra, o falso profeta está em cima da terra, e tudo aponta para a Páscoa do ano que vem, para a primavera do ano que vem, e todos aqueles que se levantaram no nosso meio, levantaram calúnias, fizeram de tudo para difamar, para difamar a minha pessoa, eles acham que estão atacando a minha pessoa. Eles não estão atacando a minha pessoa, estão atacando a mensagem do Eterno.
Porque o eterno, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra, com a verdade. Por mais que nós sejamos cheios de falhas e de erros, nós temos compromisso com a palavra do eterno, nós temos compromisso com a verdade. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para poder enriquecer com o evangelho, igual muitos estão fazendo hoje. Não, nós estamos aqui para abrir o olho da igreja fiel, da igreja de Filadélfia, para que ela possa subir no arrebatamento. Essa é a nossa missão nessa terra e nós vamos cumprir ela enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos fazer o máximo para que o máximo de pessoas estejam em alerta, estejam preparados para esse dia, o dia do Cordeiro, o dia do Mashiach, o dia da libertação, o dia da redenção, o dia que Yahshua falou, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. É esse dia que nós aguardamos. Ok, irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne. Depois que ocorreu o arrebatamento, vai acontecer o quê, Ronald? Vai vir uma crise violenta, mais violenta ainda, uma crise mundial. Vai vir um cataclisma grande sobre a Terra, uma crise mundial, mais do que já está acontecendo. Para quê, Ronald? Para surgir o anticristo. Por quê? Porque depois de uma crise mundial, o anticristo chega no poder. Sempre foi assim. Adolf Hitler subiu ao poder depois de uma crise mundial. Napoleão Bonaparte subiu ao poder depois de uma crise mundial. E depois da crise mundial, então, quem é esse homem? É Emmanuel Macron.